Ok, de volta. Pessoal do Sorrisos com Graça está aqui comigo, grupo legal de pagode gospel, né? Bom dia, Hélio, um abraço hoje. Vai para o nosso cavaquinista, o Samuel, maestro do Sorriso com Graça. Então vai um abraço para ele. Está fazendo aniversário? Está fazendo aniversário, rola churrasco. A Riva botou aqui outra coisa que achei interessante colocar naquele seu comentário do rapaz que disse que ia te bater. A consequência é a capacidade de raciocinar da juventude de hoje. É uma estupidez. Se ele te agride, quem ia sofrer as maiores consequências? Era ele. Né? No caso da idade e por aí afora. Né? Imagina a dor de cabeça que esse rapaz iria ter. Mas o interessante, Riva, foi que foi tudo numa fração de segundos. Eu saindo no meu portão. Então, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu vi que vinha uma pessoa com uma criança. Né? E o sinal da saída do prédio, né, estava tocando, né? Então, ele é que tem que parar. Mas eu paro, eu não ia avançar mesmo. Até porque vinha carro do outro lado. Mas ele sentiu que eu ia. Aí foi quando ele olhou para mim e falou assim, se acontece, eu te... Não me lembro agora o tempo que ele falou. E aí eu olhei para ele e falei, pô, cara, desculpa, mas eu parei o carro. Aí eu acho que ele viu, ele segurou no meu braço e falou, pô, perdão, virou as costas e foi embora. Mas era um garoto, não tinha 20 anos. Né? Mas ele foi tudo isso, não levou 30 segundos. Foi tudo muito rápido. Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mas ele, na mesma hora, ele, perdão, segurou no meu braço, virou as costas e foi embora. Mas isso pode gerar um problema grave, gerar um problema sério, né? Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Meu amigo Márcio Silva, do outro lado do mundo, lá nos Emirados, professor e pastor, lá em Dubai, assistindo a gente também. Ele, a Marcela e a Catarina. Está crescendo, né? Está crescendo, já virou adulta, né? Já fez 18. Gente, o assunto é o seguinte, Josi e a Cris estão aqui com a gente, eu gosto de debater com elas. Bom dia, Cris. Bom dia, tudo bem, Hélio? Tudo bem. Graças Josi. a Deus. Bom dia, Hélio. Tudo Esse bem? bom dia é para vocês, porque a gente está se falando, ó. Aí a gente fala, Irê também está assistindo aqui, lá do Comari. Obrigado, Irê. Um beijo para Irê, adoro ela. Tua amiga lá do Comari, né? Gosto muito dela. Vamos falar de primeiro emprego? Vamos. Então vamos, fala. Né, Cris? Bom, Hélio, eu e a Cris, a gente conversando, a gente conversa muito, ela tem grupos jovens na igreja também. E a gente estava conversando, né, sobre o primeiro emprego dos jovens hoje em dia. Principalmente jovens da comunidade, que não tem oportunidades na área profissional. Às vezes largam muito cedo os estudos, aí não tem a mão de obra necessária e também não querem, muito, igual você falou, sou vítima da sociedade? Não, porque tem links, cara, na internet de cursos grátis, então a pessoa pode fazer se quiser, mas só que também tem aquele problema, se você também não tiver uma base, você não vai. E não dão oportunidade. Então, muitos jovens hoje, eles optam, né, e tem uma rede muito grande, você sabe, no tráfico de drogas, de abraçar esses jovens e eles irem para o lado mais fácil do que se colocar no primeiro emprego. E as empresas, em geral, não dão essa oportunidade para eles. Então, o que acontece? É um fato de que eu acho que tem que se repensar e ser falado e bater também muito nesse ponto, porque eles ficam desmotivados, dentro de casa no celular o tempo inteiro e viram jovens frustrados e adolescentes frustrados e aí crescem, ficam com 20, 30, 40 anos dentro da casa dos pais e não procuram o que fazer. Tem muita gente assim. Eu concordo que a sociedade ela é difícil, ela não dá chance mesmo não. Ninguém dá chance para ninguém. Tá? Mas você tem que lutar para buscar a sua posição. Exatamente. Qual empresa quer alguém inerte? Que não alcance a expectativa. Você quer? Pois é. Mas o jovem tem que procurar também, né? Você tem que partir para... Mas você tem que lutar. tem que ser uma parceria. A Alterdata pode tem entrar isso no também. papo, também. A Alterdata, você conhece bem o Vladimir, né? Ele dá muitas oportunidades, assim, ele oferece muito cursos para jovem, teve lá uma... Né? Então, quer dizer, eu acho que a empresa também tem que estar chamando para isso também. É por isso que a igreja, ela entra com esse projeto, com o grupo jovem, né? Em relação a esse trabalho de captar jovens para a sociedade, né? Porque a igreja trabalha com essa conscientização, que nem a Josi estava falando, né?
da gente poder estar ajudando esse jovem a sair desse mundo das drogas, né, da violência, e trazer esse jovem para a igreja. A igreja tem um projeto Cultura e o projeto Esporte, que trabalha justamente com esses jovens que estão aí fora. O intuito é trazer esse jovem para a igreja para poder atrair eles da criminalidade, né? Porque, infelizmente, se a igreja em si ou a sociedade não abraçar, o tráfico ou outras coisas vão abraçar eles. Então, assim, 15 dias atrás, a gente teve o Conexão Teens, que é voltado para os adolescentes, lá no Maracanãzinho, né, que fizeram apresentações ao longo do ano, né, tudo que eles aprenderam na igreja, né, do trabalho, eles fizeram essa apresentação. E no mesmo dia também teve o grupo jovem no Maracanãzinho, foi à tarde, para mostrar que é o projeto Cultura, é projeto de dança. Então, assim, o Mega Dance, né? Então, todo ano tem um desafio para esse jovem. Tudo que eles aprenderam de cultura, de dança, de teatro, eles levam isso, né, e faz essa apresentação. Tem jurados para poder dar a nota, e quem saiu vencedor nessa história, né, é o grupo que mais se dedicou durante esses anos em fazer essa apresentação. Então, a Igreja Universal, ela trabalha desse jeito, de poder estar captando o jovem para poder levar eles a ter uma vida melhor, porque senão eles vão ficar perdidos. E se a gente, como igreja e sociedade, não ajudar, quem vai fazer isso também? Eu tenho um conhecimento com a Igreja Universal muito grande. Você está há quantos anos em Teresópolis? Uns 10 anos. Pois é, quando a Igreja Universal chegou em Teresópolis, eu fui a primeira pessoa que eles contactaram para fazer rádio, para trabalhar. Eu estava na Rádio Teresópolis, e aí eles me procuraram, né, fizeram uma pesquisa, me procuraram na época, e eu acabei locando parte da Rádio Teresópolis para a Igreja Universal. Só que naquela época era diferente, o pagar e o receber. Para receber, eu tinha que ir na igreja, que era ali mesmo onde você está, entregar a nota. Nesse entregar a nota, eu ficava batendo papo. E para receber, muitas vezes eu tinha que ir no Rio de Janeiro, lá na Catedral, a grande. Sim. Eu ia lá, eu já fui lá algumas vezes. E com isso, já naquela época, eu fui vendo que a Igreja Universal, ela se interessava muito pelo social. O que é se interessar pelo social? É cuidar de pessoas, cuidar dos jovens. Obviamente, isso vai trazer para a igreja, é óbvio. A intenção é essa. Mas você tira o jovem da rua. Você tira a criança da rua. E uma outra coisa, já naquela época, Cris, em que eu conversando com pastores, e eu acabei ficando muito amigo de tantos naquela época, de conviver até, sobre o caso de mulheres que sofriam violência em casa e que a igreja amparava e indicava um caminho a seguir. Eu estou falando sério, de 30 anos atrás. Quer dizer, e essa coisa vem se desenvolvendo cada vez mais, essa preocupação hoje com o jovem, que é o que a gente está falando. Exatamente. É uma coisa antiga na igreja. Exatamente. A gente também tem o projeto dentro do Grupo Jovem, que é o projeto Esporte, né? Que a gente fez junto ali no Pedrão, né? Tem um mês mais ou menos atrás, que aí conseguiu, através do governo, né? O vereador junto com o governo conseguiu o Pedrão para eles poderem fazer esse campeonato, né? Que não é só pessoas da igreja, é meninos realmente que estão fora, que vêm participar do campeonato com a gente. Isso é bacana, né? Porque a gente não está levando a religião, a gente estamos levando algo social que ajude esses jovens a saírem, né, desse mundo, ocupar a mente deles, né, Hélio? Porque quando não tem uma ocupação, automaticamente eles vão pensar em coisas que não é legais, que você sabe disso, né, que todo mundo já foi jovem, sabe, né, como que é, né, esse mundo. Tem muita coisa que oferece, que aos nossos olhos é bom, mas acaba destruindo vidas, né? Então, esse é o propósito, né? De poder agregar esse jovem nesse trabalho, de poder ajudar. Teve meninos que participaram desse campeonato que
foi jogar em outros lugares, né, em outro estado. Olha só que bacana, a igreja tem essa preocupação. Então eu acho que as igrejas, no modo geral, elas jamais podem se omitir em relação a isso. Elas têm que se abraçar essa causa, para que isso venha crescer, porque não tem como a gente fazer tudo sozinho. A gente precisa do coletivo, né? Porque você trabalhar com quem está dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver trabalhar com quem está fora da igreja. Isso que é mais difícil, principalmente com jovem, né? Exatamente, porque saber, para a gente falar com os jovens, a gente tem que entender a linguagem deles, né? Porque não adianta eu falar uma língua que eles não vão entender. Então a gente procura entender, né, a linguagem deles para a gente poder saber se comunicar, né? Porque infelizmente a internet, né, hoje está evoluindo muita coisa e a gente também tem que andar junto, né? Porque senão na hora que for falar, vai falar, ih, a tia não sabe de nada, né? Então a gente tem que estar conectado também para saber o que eles estão pensando, em que está chamando a atenção deles, para que a gente venha atrair a atenção deles também para esse trabalho. E você está conectado a eles? Sim, com certeza. A gente fica conectado. Conversa com jovens? Conversa. E a Cris tem um manuseio, eu vou te falar, eu assim que conhecia a Cris, mais ainda admiração, tive tanto pela pessoa dela quanto a do Luciano. E a Igreja Universal, você falou exatamente, Hélio, que estava na minha cabeça. Ela é muito voltada para o social, faz muitos projetos sociais. E isso, assim, Cris, eu acho fantástico. É para crianças, é para mulheres, é para jovens, é para idosos. E, assim, isso eu de perto tenho visto. As pessoas, às vezes, na rua, falam assim, igreja só quer ser mostrada, às vezes, isso aqui. Gente, aqui eu não estou dizendo que a universal é perfeição, e nem que a igreja A é perfeição, que é a B é perfeição. Estou dizendo aqui do que eu, Josi, vejo e presencio. E assim, a Cris, ela é muito séria com o trabalho dela na Igreja Universal, o que me honra muito estar perto dela. Eu cansei de falar que a companhia dela me deixa, assim, me traz uma paz imensa. Eu já pesquisei você, tá? Já pesquisei, já perguntei a algumas pessoas sobre a sua atuação na igreja. Muito já atuante. fui saber. Porque você não tem filhos. Não. Né? Como é que é você, sem filhos, conviver com os jovens lá na igreja? Você se preparou para isso? Não, Hélio, porque quando a gente tem o Senhor Jesus e a gente tem o Espírito Santo, isso flui de uma tal maneira que parece que a gente já se conhece há muitos anos, né? Aquela criança, a gente às vezes conhece a criança no olhar, a gente às vezes conhece o jovem no olhar. Então o Senhor Jesus nos dá esse entendimento para que a gente venha cuidar, até porque a obra não é nossa, é dele. Então se é dele, tem que dar certo. A Igreja Universal cresceu assim, sob a direção, e até hoje ela é dirigida pelo Espírito Santo. Quanto a isso eu não discuto, eu tenho certeza. Tá? Quanto a isso eu não discuto. O que eu discuto muitas vezes é o fato das pessoas largarem por conta do Espírito Santo e por conta de Deus o que elas têm que fazer. É você que tem que resolver, porque não é o Deus que vai te dar um emprego, não é o Deus que vai tirar a droga. Ele vai, lógico, ele vai te auxiliar espiritualmente, ele vai cuidar de você. Mas se você não lutar, você não consegue. Por isso que a igreja ensina a não somente as crianças, mas também todo o povo não se acomodar, né? Correr atrás também daquilo que ela quer. Então, assim, por isso que nós temos as correntes para poder ensinar elas como crescer, como ela conquistar o emprego. Então, existe esse trabalho. E não somente a gente, esposa de pastor, os obreiros, os voluntários, todo mundo ali é um corpo. Então, todas nós se unimos para ajudar as pessoas. Temos o Unisocial, todo mês nós temos o Unisocial, que ajuda famílias que estão precisando de cesta básica, que é a igreja que faz isso, né? Que tem esse social. E a gente faz esse trabalho também com jovens, de poder estar ajudando também. E além disso, também tem as crianças, né, Hélio, que nós não podemos deixar de falar em relação à IBI, que a gente está lá olhando as crianças de perto, né, e ajudando essas crianças a entender melhor quem elas são. Que às vezes chega criança ali também
cheia de dúvida, com medo, né, porque está sendo perseguida na escola. Eu vou chegar nesse assunto aí, até porque eu preciso debater com você esse assunto, mas eu tenho alguns exemplos de pessoas que ela falou uma coisa, a Cris falou um negócio que ajuda com cesta básica, essas coisas. E aí as pessoas ficam muito agarradas. Ah, cesta básica, a igreja, todo mês vai lá pegar. Aí todo mês vai, isso acaba virando um vício. Sim. Tá? Eu tenho um caso agora, eu não sei se eu já contei isso para vocês, aqui eu já contei, de uma mãe de 30 anos, 28, ela deve estar com 31, 32 anos. Ela com 4 filhos, quando a gente achou, vou resumir o caso, né? Num domingo de manhã, ela tinha dentro de casa 2 panelas, uma com 4 pedaços de frango e uma porção de arroz, um fogão velho e um colchão velho e 4 crianças. E é ali que eles viviam. E aí a gente ajudou, em 3 dias, domingo, segunda, terça e quarta, em 4 dias, a gente montou uma casa para ela. Temos tudo que ela precisava. Roupa, cobertor para as crianças, cesta básica, enfim. E aí eu virei para ela e falei assim, e agora, o que você vai fazer? Ela falou assim, seu Hélio, eu falei, não me chama de seu Hélio. Ainda brinquei com ela. Eu falei, eu para você sou teu amigo. Tá? Estava eu e minha mulher nesse dia, eu falei, a gente é teu amigo, então me chama de Hélio. É uma intimidade que eu preciso ter com as pessoas. Não sei se você está entendendo. Para que as pessoas tenham liberdade para falar comigo. Sim. Que esse negócio de idade mantém distância e isso me complica um pouco. Aí eu perguntei para ela, o que você vai fazer? Ela falou, vou procurar um trabalho. Moral da história, resumindo. 2 anos e meio depois, agora, essa moça montou uma casa para ela, construiu uma casinha num terreno na Fonte Santa, botou piso, botou porta, a casinha está pronta. O quarto para ela, o quarto para os filhos. Tá? Comprou tudo que ela precisava, isso em 2 anos e meio. Tá? Trabalha numa padaria, tem o Bolsa Família para as crianças, que ela não tinha conseguido. Tá? Vai sempre na igreja. Há uns 10 dias atrás, ela me ligou e me pediu uma cesta básica, que ela não precisa. Mas ela me pediu uma cesta básica por quê? Porque ela falou, eu precisei comprar o piso para minha cozinha, fiquei sem dinheiro. Caramba, eu mandei a cesta básica para ela na hora. Que olha que ela falou, eu preciso comprar um piso para minha... Eu comprei o piso para minha cozinha. Aí me faltou dinheiro para a cesta básica. Eu mandei para ela na hora. Porque as pessoas, elas vão à frente, elas seguem em frente. E é aí que eu quero te perguntar, mas você não vai me responder agora, tá? Como é que você é feito isso lá na sua igreja? Vamos para o comercial, a gente volta já?